E aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje eu vou contar a história de um super concurso de beleza que aconteceu na Bíblia. Então já vai deixando o seu like e se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever. Bem, essa história aconteceu após o cativeiro babilônico, então os judeus meio que estavam espalhados ali pelo Oriente Médio, pela Palestina. E quem dominava a região ali nesse momento era o Império Persa, que há um tempo atrás, através da figura de Ciro, tinha liberado todos os judeus do SPC. Quer dizer, tinha liberado os judeus para voltar para Jerusalém para a reconstrução do templo, né? Que era muito importante para o povo judeu. Mas, obviamente, nem todos tiveram condições de voltar para Jerusalém, nem todos voltaram para Jerusalém, que é o caso aqui da nossa protagonista da história de hoje. Ela continuou morando ali na cidade de Suzã, junto com a família dela. Bem, e o rei persa da época era Assuero, ele que tinha uma esposa lindíssima, e como na época não tinha redes sociais, não tinha como tirar foto, não tinha internet, a beleza dela era provavelmente um mito ali entre todos, então devia ser uma figura assim mitológica ali na cabeça de todo mundo. E aí um dia Assuero ele deu um super banquete, né, com vários príncipes de várias regiões. E ali ele falou, mano, agora é a oportunidade de eu mostrar realmente a beleza da minha esposa. E aí quando ele mandou chamar ela, sabe o que aconteceu? Ela não foi. Ela falou, você tá pensando que eu sou o quê? Eu acho que ela deu uma lacrada, né? Ela falou assim, mano, tá pensando que eu sou um objeto? Algo para ficar se mostrando assim pros outros? E ali o que aconteceu? Obviamente, a Assuero ficou pistola e destituiu ela da figura ali, né, da posição de rainha. E então, a vaga lá ficou aberta e ela precisava ser preenchida de alguma forma. Então, eles resolveram fazer um processo seletivo, um concurso de Miss, para substituir por uma mulher que fosse tão bela ou mais bela que Vasti. E aí, qual foi o processo que eles escolheram? Bem, primeiro, eles passaram ali por todas as cidades, e começaram a escolher meninas que fossem virgens e que obviamente fossem muito bonitas. Bem, nesse processo seletivo aí, a nossa protagonista aqui, Esther, ela foi escolhida e foi levada para o palácio. Pois bem, então a nossa protagonista aqui, Esther, ela chegou lá no palácio, e lá ela foi encaminhada para a Casa das Mulheres. E lá, logo de cara, o cara lá que cuidava lá das mulheres, lá o eunuco, já se encantou pela beleza de Esther e muito provavelmente pela personalidade de Esther, e já colocou ela ali num aposento especial e já colocou 7 mulheres para cuidar dela. Mano, 7 mulheres cuidando de Esther. Imagine, cuidando da beleza dela, cuidando da alimentação, porque ela também tinha uma alimentação especial, sem falar dos cremes, dos produtos e do shampoo pro cabelo. Mano, imagine só como que não era ali a região das especiarias, né? Lembra? O Brasil foi descoberto que os caras estavam atrás das especiarias das Índias, né? Então, muito provavelmente ali tinha muita coisa boa, muito produto bom. Então, a Bíblia fala que ela ficou 6 meses num tratamento com óleo de mirra, 6 meses. E depois outros 6 meses com perfumes e cosméticos. Mano, cara, devia ter sido um sonho. Pelo menos essa parte deve ter sido um sonho. Bem, você que é mulher e está assistindo esse vídeo sabe o quanto que é caro um creminho pro rosto, né? É muito caro, gente. Se hoje é caro, imagina naquela época, né? Esse privilégio de poder ter acesso a esse monte de cosmético, de roupas também. Tinha muitas roupas bonitas, muitas joias. Continuando aqui o nosso processo seletivo, qual que era a próxima etapa? Bem, então as mulheres elas ficavam 1 ano nesse tratamento, depois elas tinham que passar uma noite com o rei. Então, nesse grande dia em que elas iam passar a noite com o rei, elas podiam levar o que elas queriam, né? Podiam levar cremes, joias, a roupa que elas quisessem. Por quê? Porque elas levavam tudo que elas queriam, passavam essa noite com o rei, e se o rei, assim, gostasse dela bem, fazia ela de rainha, se não, ele mandava ela para casa das concubinas. Então, tipo assim, ela ia para um outro local, e não podia mais voltar ali para casa das mulheres, porque ali só tinha mulheres virgens. Então, ele passava uma noite com a mulher ia para casa das concubinas, e já era, assim, tipo, só se o rei lembrasse dela pelo nome, tinha que lembrar pelo nome, e falava assim, chama ela lá de volta da casa das concubinas, porque eu quero me deitar com ela hoje. Então, tipo assim, mano, as mulheres ficavam largadas lá, muito provavelmente.
Então, quando você ouve que Salomão ele teve 700 concubinas, meio que, se você pensar por esse lado, que ele só dormiu com elas uma vez, você pensar é que é pouco, né? Porque, sei lá, né? Ele poderia ter estragado a vida de muito mais mulheres. Se ele passou uma noite com uma por vez, cara, embaçado, né? E aí chegou o grande dia da Esther, né? De passar um dia lá com o rei, né? Embaçado, né? Mas enfim, uma coisa interessante de Esther, que você pega na história, você lê na Bíblia, você percebe, é que ela era uma menina muito obediente. Então, ela escutava muito o tio dela, que cuidou dela, que era praticamente um pai para ela. Ela escutava muito ele e ela fazia tudo o que ele mandava. E também, nesse dia dela ir para essa noite lá com o rei, o que ela fez? Ela continuou sendo uma menina obediente. Então, ela, em vez dela pegar aquele monte de coisa, pegar aquele monte de joia, um monte de roupa, que não ia servir de nada, o que adianta pegar um monte de joia, pegar um monte de roupa, para ficar lá trancada com mais não sei quantas mulheres? Né? Enfim, então o que ela fez? De vez em ela escolher o que ela queria levar, ela pediu conselho lá pro eunuco. Então isso mostra como que ela era uma menina submissa, é uma menina inteligente, porque ela falou assim, cara, se tem alguém que deve conhecer o que o rei gosta, é o eunuco que trabalha para ele. Então essa personalidade de Esther, somado obviamente à beleza dela, fez com que o rei realmente se apaixonasse por ela e fizesse ela rainha no lugar de Vasti. E obviamente a história dela continua, né? Você se conhece um pouco de Bíblia, deve saber o que aconteceu depois. Mas ela foi uma figura assim, importantíssima para que não acontecesse um holocausto ali na época. Sim, né? Teve um homem ali, a figura de Hitler, né? Se você olhar para trás, que se levantou para exterminar os judeus. E era um extermínio diferente, porque assim, muitos judeus obviamente morreram durante a investida, né, da Babilônia ali na região, na Palestina. Mas, se você pensar bem, a Babilônia ela estava indo para conquistar, então ela matou vários outros povos. Não era uma coisa específica do povo judeu, era simplesmente mortes de... simplesmente, né? Era porque ele estava avançando o território e estava conquistando. Mas essa tentativa de extermínio que aconteceu na época de Esther era realmente algo específico para o povo judeu. Então, realmente era um crime de ódio, né? Algo assim, terrível. E aí, por conta de Esther e do posicionamento dela, os judeus tiveram o direito aí de se defender. Então, ela conquistou ali o direito de defesa. Que hoje em dia, se a gente pensar como cidadãos, qual que é o nosso direito de defesa hoje? É o nosso voto. Não é? Então, o nosso voto é a nossa maior arma de defesa. Então, você aí escolha um candidato aí que represente você, que represente os seus interesses. Então, pesquise, veja os projetos de lei de cada um, não vá pelo que os outros falam, né? Mas você mesmo tem que formar sua opinião, você mesmo tem que pensar o que vai ser melhor aí para o nosso país, para o nosso estado. A gente nunca sabe o que vai acontecer com o nosso candidato depois que ele foi escolhido, né? E sentar lá na cadeira, né? Que nem Esther, a gente poderia... Assuero, ele também correu um outro risco ali, né? Ele falou assim, poxa, tô correndo o risco de colocar uma outra mulher que seja como Vasti. Mas é um risco que a gente nunca vai saber se não colocar a pessoa lá. Então é o que acontece com os nossos políticos, né? A gente vota naquela esperança, quando senta lá, a coisa muda, né? Tanto que Esther, ela quis dar uma amarelada, né? Na época que saiu esse decreto de que era para exterminar todos os judeus, mas o tio dela chegou e falou para ela, falou assim, olha, você tá aí nessa posição, talvez foi por conta disso mesmo que Deus permitiu que você fosse escolhida para que você pudesse nos defender. Mas isso aí é uma escolha sua, não é? Então, é uma escolha dos nossos políticos, né? Depois que eles sentam lá. Mas o nosso papel como povo é votar com consciência. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, mais uma vez, aí, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar aí com seus amigos. Então é isso, um beijo e tchau!